Boa tarde, amigos. Estamos aqui rindo, né? E há exatamente 13 anos, não, mais? 13 anos. Doutor Renato Moreira estava gemendo. Essa hora não, essa hora estava num clima de expectativa. Muita atenção ainda. Nos acompanhou até aquele dia. Mas não sabia que ia piorar a tensão, né? Que ia ter dois pênaltis. Tá? Estamos falando da Batalha dos Aflitos. Está aqui o homem que ajudou o Grêmio a subir de volta, o doutor Renato Moreira, era o vice de futebol. Está aqui o Geraldo Andrade, Maurício Freitas. Nós vamos debater muitas coisas importantes, mas já começamos por aí, doutor. Foi um dia para testar o coração. Até brinquei com o senhor agora no estacionamento ali. Do coração o senhor não morre mais, né? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, uma saudação a todos, um prazer, uma alegria sempre estar aqui no programa preliminar, participando com essa mesa sempre muito qualificada, né? E hoje é sempre um dia especial, o aniversário da Batalha dos Aflitos, e nos remete aquele sábado em Recife, onde o Grêmio fez história no futebol, né? Porque não há registro de um clube que tenha sofrido 2 pênaltis, tenha jogado com 7 jogadores, um pênalti aos já 38, 36 do segundo tempo, né? E tenha conseguido não só não perder a partida, como ganhar ainda. Marcando, né? O gol depois de tudo isso. Marcando o gol depois de tudo isso. Então, realmente, é fantástico. O jornal Times de Londres noticiou o grande feito do Grêmio, né? Numa pequena nota, o que para um jornal londrino já é muito, em se tratando de futebol sul-americano, mas eu me lembro que era o ano do lançamento do Clube da Luta, o filme, né? E foi esse o título, Fight Club, foi esse o título que o Times deu para aquele episódio. E isso nos encheu de orgulho, né, ter participado não só da Batalha dos Aflitos, que foi o episódio final. Aí os melhores momentos. Mas de toda... Só chorar mais um pouco. Mas eu não chorei, não. Eu não chorei, só fiquei muito tenso, né? E depois, mais tarde, assim, relembrando, a gente se emociona um pouco, mas não eu mantive, na medida do possível, mantive um certo equilíbrio, né, até que as coisas se desenrolassem. Depois não, quando o árbitro encerrou a partida, aí foi aquela loucura que se viu, né? Mas foi um trabalho, não foi só uma partida, né? Foi todo um trabalho que nós fizemos na segunda divisão, desde que chegamos lá. O Grêmio era 13º no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí foi pênalti, doutor? Não, isso não é pênalti, né? Ele foi se desequilibrando e aproveitou e caiu. Exatamente, uma jogada de disputa de espaço típica, normal, né? Não vejo, e nem um segundo achei pênalti também. Então, acho que a arbitragem foi realmente desastrosa. Né? Havia uma tensão muito grande no ar. Djalma Beltrame. Foi. E depois a carreira dele foi marcada por esses episódios, né? Lá do Rio de... Péssimo árbitro. Ele teve problema com a polícia também, né? Também teve, mas isso aí eu não julgo, porque hoje em dia também é muito complicado, né? A pessoa é acusada de alguma coisa, já em princípio está condenado e julgado. Então essa parte... muito rápido, sem prova nenhuma. Exatamente. Então... Isso aí eu nem entro nesse mérito, não sei o que aconteceu, também não me interessa. A questão desportiva, sim. Ao longo da sua carreira foi um péssimo, menino ainda, o Galato, né? Agora fez uma baita votação para deputado, hein? Mais de 30 mil votos. Exatamente, merecido, né? Um rapaz aí que trabalhou e trabalha sempre de uma forma muito séria. E nesse episódio aí, particularmente, é mérito dele, mérito do treinador de goleiros, o Francisco Cesosmi, porque havia... O cara não bateu mal, hein? O primeiro ele bateu no poste. O primeiro bateu no poste, o primeiro ele bateu no poste. Desculpe, doutor, me interrompi. Não, tranquilo. E logo depois, então, que o presidente Odoni me questionou, célebre questionamento a respeito de mantemos ou não mantemos o time em campo, e em que eu disse para ele, não, presidente, se tirar o time do campo, as consequências são as piores, né?
especialmente do ponto de vista jurídico. E o Chiquinho, como nós chamávamos carinhosamente, pegou então o Galato e já começou a treinar. E ele foi muito concentrado, ao passo que os jogadores do Náutico, né, estavam completamente dispersos e envolvidos naquele tumulto que se criou, né? O nosso goleiro foi muito bem treinado e tem todo o mérito de ter defendido aquela bola. O Grêmio jogava pelo empate, né? Jogava pelo empate para alcançar a vaga, né? Acabou ganhando, foi campeão. Da Série B. Quando no outro lado, na mesma cidade, o Santa Cruz dava a volta olímpica. Dava a volta olímpica. Porque até então ele era o campeão com o empate. Exatamente. E tudo levava a crer que seria, né? Sim. Pela circunstância do jogo do Grêmio, por isso eles anteciparam a comparação. Não, empatar já estava sendo lucro. Exatamente. Doutor Renato, era mais fácil subir naquela época ou hoje? Não, hoje, né? Muito mais fácil. Naquela época era um horror. Primeiro que só subiam 2, hoje sobem 4. E depois que você tinha, além de uma fase classificatória sem ida e volta, né? Então, dependendo do sorteio, você não tinha a possibilidade de se recuperar no teu estádio, frente ao adversário. E depois você ia para 2 quadrangulares. 2 quadrangulares eliminatórios, né? Então foi horrível, realmente foi horrível. No ano seguinte, eu acho até em razão de toda essa dificuldade, de tudo isso que o Grêmio passou, né? E com o apoio inclusive do Grêmio, foi mudado o regulamento e a Série B passou a ser ida e volta, né? Classificando os 4 melhores e não ficou apenas com mais os 2. critério, né? Cai 4, sobe 4. Lógico, porque não há é um mas absurdo. Até aquele momento, o Campeonato Brasileiro tinha 24. O Campeonato Brasileiro da Série A estava reduzindo o número de participantes para chegar na fórmula atual, né? Sim. Não, mas ali eu acho que já tinha 20. Quando não, o não. Jogou... Não, 22, 2003 então. foi 24, ali eram 22. Ali 22. Então 22 para o ano seguinte, 20. Mas igual. Veja que realmente Não, para aí. Acho que ali já era 20. Já era 20. Ali já era 20. Ali já era 20. Já era 20. Sabe por quê? Já era 20. O Internacional foi vice-campeão em 2005 e acho que ali já eram 20. 2003, 2004, era 24, 22 em 2004. 24 quando o Palmeiras foi campeão. Fez mais de 100 pontos com o Vanderlei Luxemburgo em 2003. 2004, 22. E 2005, que é esse ano aí... Em 2005 eram 22 clubes. Começou com 26, 24 então e 22. 26. Então tá. Então 26, Cruzeiro, 24 e 22. Então o Cruzeiro foi campeão com 26. 26. E aí, esse ano aí, o Internacional ia ser campeão da Série A e o Grêmio não ia subir na Série B. Olha o que é a tragédia. Hoje a gente já consegue ver na Série B, quando um clube grande cai, já sabe que praticamente vai voltar no próximo ano, né? E esse ano, por exemplo, o Curitiba não voltou esse ano, é médio, né? O Curitiba é médio, né? Mas o América foi campeão e está caindo, tá caindo, né? Exatamente. Mas agora vai dificultar um pouco, né? Porque agora não fica mais com a receita de Série A jogando Série B. Isso é um fator que os clubes vão ter que reaprender a disputar essa segunda divisão. Já muda, porque isso também era um outro fator, né? E que dificultava ainda mais. À época, não só você tinha as dificuldades de só subir em 2 torneios quadrangulares, como a receita caiu pela metade. A receita de televisão caiu pela metade. Então o Grêmio, quando a direção assumiu, era o presidente Paulo Doni, assumiu em 2015, olha, eu não quero dar o número, em 2005, perdão, 2005, nós tínhamos, eu acredito que 6 jogadores no plantel. 6 jogadores com contrato em vigor. 8 no máximo, eu não tenho o número, mas não fechava 11. Não tinha um time. Não tinha um time para pôr em campo. Certo? Não tinha um time para pôr em campo em 2005. Acontece? E não tinha dinheiro para contratar. Porque tinha dívida, a arrecadação diminuiu a metade, o patrocinador
Na época você vendia aquelas placas e era um bom resultado, né, pro clube. As principais placas do estádio, era acho que a terceira receita do clube. Também o contratante foi lá e exigiu redução de preço. Né? Tudo era menor. Exatamente. Então é difícil, sabe? Foi muito complicado. Você tinha uma limitação orçamentária, você tinha que mentir às vezes, porque os jogadores, sabendo que o Grêmio não pagava a ninguém, né? Então, sabendo que o Grêmio estava naquela situação, deixou de pagar deixou de cumprir vários contratos, sabendo que o Grêmio estava naquela situação, era difícil contratar porque os jogadores não queriam vir jogar no Grêmio. Tinha o Perdigão e o Edenilson, né? O Perdigão e o zagueiro que veio para o Internacional, o Edgley, não quiseram jogar no Grêmio na época. Foi o Edenilson e o Perdigão. Eu não fiz essa aproximação, certamente foi no início do ano. Né? Mas é o caso deles e de outros tantos. Né? Tivemos um caso de um jogador uruguaio, Júlio Rodrigues. O Júlio Rodrigues se apresentou no Grêmio, eu ainda não era vice-presidente, né, de futebol, não tinha assumido o futebol, nem o nome não era esse, era assessor especial do futebol, etc. Não tinha assumido. Né? E ele foi contratado e jogou uma partida pelo Grêmio. O jogador, acho que jogava que era do 15. Isso. Né? Jogou uma partida pelo Grêmio. E no jogo seguinte, o empresário dele compareceu na minha sala dizendo que ele tinha uma proposta para jogar na Coreia. Eu disse, mas nós acabamos de falar, ele acabou de ser contratado pelo clube. E você quer tirá-lo daqui para levar para a Coreia? Não, pois é, não sei o que e tal, porque é a chance da vida dele. Eu disse, tá bem, ele vai, mas aqui no Grêmio ele não vai jogar nunca mais. Ok? Não, tá. Bom, foi para a Coreia, um mês depois se reapresentou no Estádio Olímpico. Não, pois é, não deu sorte, não deu certo lá, e eu queria voltar a jogar. Aqui não vai jogar mais. Não vai jogar mais. Não tinha nem jogavam. Exato. Não tinha nem respeito mais pelo clube. Não tinha nem respeito. E ainda foi criticado por muitos, porque não estava aceitando o jogador. Mas se eu aceito aquele jogador... O recado que passa para o mercado. Para o mercado e para o grupo. Pode. Tudo pode. Mas vem cá, tem que ter um mínimo de disciplina, um mínimo de respeito aqui dentro do clube, né? Com um clube que, afinal, ali já era... bicampeão da América, campeão mundial, vice-campeão mundial, com todo a quantidade de títulos que o Grêmio tinha que se impor, né? E assim nós fomos construindo com essas e outras atitudes. Não. Como é que é viver uma semana antes, 2 semanas antes de uma decisão como foi essa aí, saber que do céu ao inferno a qualquer momento. Se o Grêmio passa como passou, extraordinário, mas e se permanece, né? Foi uma experiência, exatamente. Foi bastante complicado, Gilberto. Até porque a Batalha dos Aflitos foi um episódio final de vários incidentes que nós tivemos. Nós fomos jogar 2 vezes em Recife, né? Não contra o Náutico, mas contra o Santa Cruz, e fomos extremamente hostilizados. Então, quando fomos pela 3ª vez enfrentar o Náutico, né, o clima de guerra já era total. E isso foi muito desgastante. A gente deu um troco neles aqui também. É claro, né? Foguetórios, mas olha aqui... Mas foi um clima que se criou, né? E que realmente, eu vou te dizer assim, que o que o Boca passou lá em Núñez, no sábado, mas não é nada perto do que o Grêmio sofreu. O Grêmio não conseguiu mas entrar não é no nada estádio. Perto do que o Grêmio sofreu nesses 3 episódios aí que culminaram na Batalha dos Aflitos. Não é nada. Só que lá redundou na lesão de um olho de deu azar. Exatamente. O Boca ainda deu mais azar. Para você ter uma ideia, esse gás, mostarda, gás lacrimogêneo, seja lá o que for... Gás de pimenta. Foi jogado dentro do nosso vestiário, tá? ou naquilo que se pode chamar de vestiário, porque nem isso era, lá no estádio do Santa Cruz, na partida anterior a essa aí. Aí chegamos lá, estava o Luiz Fernando, um jogador nosso, praticamente... Piu-piu.
Não, Piu-Piu era o goleiro. Não. Era o Luiz Fernando, tinha um outro, tinha um apelido. Tinha um apelido, eu não recordo. Um grande... Eu acho que é Piu-Piu. Um grande cara, um grande sujeito, realmente contribuiu muito com o Grêmio, tá? E nos ajudava muito, além de ser um jogador que prestou a sua contribuição, dentro do vestiário era um cara agregador, sensacional. Tomara que ele esteja muito bem, gosto muito dele. E chegamos lá, ele não tinha assinado a súmula, tinha ficado fora. Ele estava quase desmaiado dentro do vestiário. A polícia jogando gás lacrimogêneo lá dentro do nosso vestiário. Então é terrível. Poderia vidro quebrado, os nossos ônibus, mas isso aí, felizmente, ninguém foi parar no hospital. Mas poderia ter acontecido. Mas 2007, não sei se o senhor estava lá na Argentina. Estava. Já não como dirigente, mas acompanhando, como conselheiro, 2007 não aconteceu acompanhei. com o Grêmio. Mas o que fizeram com a torcida do Grêmio, não tem nem termo de comparação. Mas isso aqui também nós já fizemos. Né? Em Pelotas eu já tive vidro quebrado, vindo do Beira-Rio já tive Essa vidro história quebrado. de tocar pedra em ônibus aqui, a gente vê a cada Grenal. Exatamente. Chegando no Olímpico, passando pela torcida do Inter, vidro quebrado novamente. Saindo do Pacaembu, vidro quebrado pela torcida do Corinthians. Então, é lamentável. Mas isso que aconteceu lá em Buenos Aires não é nada diferente. Não é novidade, nem nada diferente que aconteceu. Agora, o bom ou o ruim, né? Porque tem um lado bom e o lado... O bom, né, é que aconteceu na frente do mundo. Então, é um papelão, né, que não só que o futebol sul-americano está pagando. Nós estamos pagando também. De tabela. Porque nós fazemos igual aqui. Então, o futebol sul-americano está pagando um mico mundial. Está lá o mundo inteiro focado num episódio muito parecido desse que nós estamos, o extracampo, né? Muito parecido com esse que a gente viu aqui agora. E está lá o mundo inteiro vendo que aqui na América do Sul não se consegue fazer um futebol minimamente civilizado. É lamentável. É lamentável. A gente comemora tudo isso que aconteceu. Pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que não pode passar do rio que ele é preso, né? Agora, doutor, eu quero lhe contar um episódio que eu Mas ele está afastado, né? Ele já está afastado, não é, já tem outro assumindo o Coronel Nunes, o nosso representante na Comebol, melhorou muito. Pois então, mas é o que temos. Eu, depois de um certo tempo, fiz o Por Onde Anda para o Correio do Povo e para a Rádio Guaíba com o Sandro Goiano. E aí o Sandro Goiano, passado um tempo, ele foi jogar pelo Sport Recife contra o Náutico, sei lá contra quem. E aí o Djalma Beltrame, naquele dia, o Grêmio estava com 7, ele disse assim: hoje eu não vou te expulsar porque senão eu tenho que terminar o jogo. Mas um dia nós acertamos essa conta. E passou um tempo. O Sandro Goiano jogou pelo Sport Recife, que foi campeão da Copa do Brasil. E o Djalma Beltrame, primeiro episódio, vermelho. Isso aqui é pela Batalha dos Aflitos. E a gente acha que isso aí não tem. Mas o Sandro Goiano autor isso publicamente. Eu fiquei até assustado. Mas para aí, tu tá me dizendo... E há poucos dias eu entrevistei o Leandrão, que vai vir aqui. E o Leandrão disse... Tem juiz safado que conta a história na praia, assim. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro, que eu descobri de coisa assim, assado. Se quiserem, dou nomes. Não faz isso, que os negros vão te enjaular aí, porque como é que tu vai provar isso tudo, né? E o Leandrão falando, eu fiquei assim, né? Mas essa do Sandro Goiano, eu sei que está escrito lá no Correio do Povo. Ele não expulsou para não terminar o jogo, e a tragédia ia ser... total daí, né? Claro. Não íamos ter nada de batalha dos atletas, ia acabar o jogo ali naquele episódio. Ia acabar o jogo 3-0 nem ia ser cobrado o pênalti. Eu sei que eu estava no estúdio, estava o Haroldo de Souza, o João Garcia, o Sérgio Couto e o Flávio Dalpisol em Recife, e teve uma hora que silenciou, eles não tinham mais o que dizer por causa da confusão. Sim. E eu chutei até, dei uma
fiz uma frase imbecil, que tu tá falando pra torcida do Grêmio, né? Olha, nós temos que dar o direito do Galato pegar esse pênalti, que é a única coisa que resta. Falei no ar, eu tava para apresentar o programa pós-jogo. Ele não estava impedido de defender, mas né? O clima de velório foi tão forte naquele momento, porque ninguém acreditava. Não, segundo pênalti, 4 expulsos, era um horror. E a torcida do Grêmio apavorada e tal. E eu vou te dizer, 3 vezes o Grêmio Internacional tiver por cair, eu disse, eu não vou fazer essa tragédia. Eu não fui fazer Grêmio e Botafogo, e eu estou sempre nesses episódios aí. Eu não fui fazer Grêmio e Botafogo, não quis fazer Internacional e Paysandu e não quis ir a Recife. Eu disse, eu não vou ver. Eu vou lá só para me incomodar, porque eu vou acabar fazendo confusão, então... Não vou fazendo confusão. Não, jamais. E acabei, então, mas sempre me escalei para fazer o pós-jogo. Teve um episódio, esse de Belém do Pará, o Flávio foi lá com o Haroldo e tal, e eu estou no estúdio para apresentar o pós-jogo. E o Internacional não caiu porque, sei lá, aconteceram episódios diversos. Né? Exatamente. Mas aí, estou no estúdio e aí reuni dirigentes polêmicos do Internacional. Era o Cláudio Bier, o Roberto Sigman e o Bortolini, nunca me esqueço. E eu disse, bom, vou eu, né? Porque se der confusão, eu achei que o Inter podia cair, né? Me escalei, seja o que Deus quiser, vou ver o jogo lá na rádio e vou ficar no estúdio para, né, pelo menos, pode ser que me respeitem, né? Sim. Eu vou botar um na fogueira. Se levantaram para brigar umas 5 vezes durante o jogo. Eu chegava a empurrar o microfone, mas o Inter se salvou, vocês querem se pegar? Imagina se tivesse caído. Né? Porque essa canalice, porque não sei o que, meu Deus, tem intervalo. E aí, então esses episódios são muito doloridos, né? E tem coisas que a gente fica descobrindo ao longo do tempo. Essa do Sandro Goiano. Eu também não sabia. Eu acho até que não me recordava desse episódio. O parecido e o Sandro Goiano deu uma aumentada. Mas eu sei que aconteceu algo assim. Sim, porque todo mundo chegou nele. Se vocês olharem as imagens, ele podia expulsar o Patrick, ele podia expulsar o Sandro Goiano. Ele só não expulsou para não encerrar o jogo. Ele podia levantar o cartão. Porque daí ele ia apanhar uns 3 dias. Exatamente. Encerrar a carreira dele também. Não, ele cuidou do pelego dele. E um dia fui entrevistar esse sujeito. Daí que eu descobri que ele era da polícia, ele queria me dar voz de prisão pelo telefone. Eu disse, o senhor continua prepotente. Não, eu posso lhe prender. Eu disse, mas o senhor não prende nada. Eu estou lhe fazendo perguntas sobre o episódio. Ele queria me dar voz de prisão pelo telefone. Eu disse, não. Já chega o Lopes, que uma vez quis prender um juiz aqui, né? O Olinto Preussler, falecido Olinto Preussler. O Lopes entra a passo e eu entro junto. O senhor está preso. Opa! O Lopes, quando trabalhava no Atlético Paranaense, ele era diretor de futebol. Ele estava no gramado, um local que ele não poderia estar. O quarto árbitro chegou para tirar ele e disse: eu sou delegado, eu posso lhe dar voz de prisão. É nessa linha. É uma prepotência. O que é o futebol? Não tem cabimento. E aí, quando os atores principais, no caso aí um treinador ou um árbitro, se comportam dessa maneira, o que esperar do torcedor? Que exemplo isso passa para o torcedor? Então, é o que eu digo. Nós aqui na América do Sul, não só no Brasil, né, mas na América do Sul, passamos um atestado de incivilidade, né, e que demonstra o atual estado das coisas, né, tanto aqui no Brasil, não só no futebol, né, nas sociedades sul-americanas, a sociedade brasileira, a sociedade argentina. É esse o ambiente que nós estamos vivendo, lamentavelmente. Bom, mas pelo jeito vai sair a decisão, né? O que está se especulando agora, embora a oficialização seja amanhã de manhã, né? Mas já tem muita onda, até de que não vai haver decisão. Porque a FIFA determinou que tem que sair o campeão da América até o dia 2 de dezembro. 2 de dezembro nas horas vagas, amanhã? E segunda-feira da semana que vem. Então, teria que ser a decisão no domingo. Sábado termina, né? O encontro 2 de dezembro é domingo. Domingo, 2 de dezembro. Eu acho que eles vão acabar marcando para domingo, né? Mas tem jogador hospitalizado que só poderia jogar no dia 18 de dezembro. O Boca quer jogar no dia 18. Amanhã tem a reunião. Mas aí não vão para o Mundial, então. Pois aí que tá. Tem um outro que especula que vai ser dia 8. Dia 8 começa o Mundial. Não é dia 8? É um pouco mais à frente. Ou é a fase preliminar. É a fase preliminar. Então, pode ser que a FIFA até abra
uma exceção. Por isso que o Infantino estava lá, enlouquecido, querendo o jogo. Sim, porque tem um calendário. Mas também uma irresponsabilidade. Olha, francamente, presidente da FIFA... Se expor daquele jeito. Não é? Pressionar, não respeitar os atletas. O senhor viu as imagens? Eles são terríveis. E depois assim, eu dei um pau os atletas, nele, os atletas se machucaram, Paulo? foram ser socorridos. A extensão não foi tão grande. Não interessa. Houve dano. Não tem condições de sair o jogo. O abalo psicológico, independente de... Mas aquele cara com aquele tampão no olho... Mas aquela jogada de O capitão do time estava no hospital. Como é que o presidente da FIFA vai tomar uma atitude não dessa? Não pode se rastejar desse jeito. Fica lá na tribuna e transferido o jogo para o outro dia, 6 ou 7 da noite, eu ainda disse, não vai sair o jogo, porque o Boca estrategicamente se transferiu para não jogar, né? Não tinha condições. Nenhuma condição. Não havia condições nenhuma. Não, e aí o pior, eu não sei qual que é o pior fato. Se aconteceu o que aconteceu, se a postura da Conmebol e da FIFA após o acontecimento, tentando fazer a todo custo sair o jogo, ou se é marcar para o dia seguinte, esperar o público entrar no estádio para dizer que não vai sair jogo. Exatamente. Eu não sei qual que foi eu também não a pior sei, parte. Eu também é porque ali é a responsabilidade de todos, né? Vamos colocar a culpa em toda a torcida do River, porque não é verdade. Isso aí é sempre aquela minoria né, radicalizada. O presidente Tem uma imagem aí daquela senhora. O presidente do Boca Juniors usou uma expressão em castelhano que não me... Mas, enfim, que eu não gravei, mas é interessante. São pessoas que realmente são marginais, né? No sentido de que estão à margem daquilo que se possa considerar uma pessoa normal, tá certo? Então, aí está o erro dessa parcela de torcedores. Responsabilidade primeira. Responsabilidade da segurança da polícia argentina, que foi péssima, ridícula, né? Responsabilidade ou irresponsabilidade dos dirigentes da Conmebol e dos dirigentes da FIFA, né? Então, tudo, não sobra nada, tio. Mas não sobra nada, não sobra quem é que atuou bem ali, né? Eu não sei. O presidente da Conmebol, na finaleira, no domingo, como disse o Geraldo, ele fez um bom depoimento. Mas no final, uma pessoa 3 horas para dizer aquilo. Adiaram 3 vezes aquilo, não precisava daquilo tudo. É óbvio que não tem condições. É óbvio, se o time tem que se deslocar, uma parcela do time tem que se deslocar para o hospital... Já acabou. Já acabou, porque toda a tua preparação foi para o espaço. Não, e usaram o corticoide que cai no exame antidoping, aí o River vai ganhar no o jogador vai ser punido só. O jogador vai ser punido só. Sim, vai tomar 2 anos de suspensão, mas como? Agora então, ou sai dia 2, ou sai dia 8, como se especula, ou sai dia 18 e eles não vão para o Mundial, ou dão para o Grêmio a vaga. A torcida do Inter deve estar enlouquecida comigo agora, mas olha aqui, ó. Mas também se o Grêmio for com esse time que jogou ontem, com o que jogou ontem, é melhor não ir, né? Mas aí, Rec, essa história essa brincadeira que alguns estão fazendo, do dão pro Grêmio a vaga, seria mais provável e lógico darem pro Palmeiras, que foi o melhor da primeira fase. Não, mas parei. E chegou na mesma semifinal. Mas é por você ter sido o campeão do ano passado. Não. Por ainda ser o campeão da América. Os 2 motivos. Campeão do ano passado ou o terceiro colocado. Porque se pegar, o Grêmio ganhou uma e perdeu uma pro River. O Palmeiras perdeu uma e empatou a outra. Por pontos daria Grêmio também. Pelos 2 motivos daria Grêmio. Seria o Grêmio. Aí depende do critério que a Conmebol usar. Pode usar o critério do histórico da primeira fase, quem teve a melhor qualificação. Pode dar para um dos finalistas. Porque... Mas daí não foi nem o Filipão, aí foi o Roger. Até o técnico é outro. Até chegar no fim da meada. Então, Renato, a propósito, já que o senhor falou no jogo de ontem do Grêmio, tive a oportunidade de assistir no final de semana e ontem em especial, essa indefinição do Renato no Grêmio, renova, não renova, me parece assim que está esperando a eleição do Flamengo, isso a mim me parece, isso não está entrando no vestiário do Grêmio, porque o Grêmio decaiu vertiginosamente. Doutor, né? O senhor vai ficar com mais tempo para responder, para não lhe interromper depois do intervalo. E vamos falar também do Rodrigo Caetano podendo sair do Internacional, e parece que está saindo mesmo. E vai levar o Marcos Biasotto, que nem começou a trabalhar no Internacional. Parece que não conseguiu entrar na base. Olha, está meio confusa essa história. E o Rodrigo Caetano, eu dei a informação depois do jogo do Internacional ontem, porque senão iam dizer que
né? O cara Sim. tinha programado para ferrar o Internacional, aquela teoria da conspiração. O jornalista não pode nem pensar nisso. Ainda esperei terminar o jogo e dei a notícia. Só que retumbou de uma maneira tal que virou uma zorra. E agora descobri também, hein, que o Marcos Biasotto também vai junto. Faz um mês que veio do Flamengo. Então, e tem eleição. Estaria indo para onde? Para o Atlético Mineiro. Atlético E Mineiro. o presidente pediu para o Rodrigo Caetano, estou dando todos os detalhes, já dei ontem na jornada da Grenal, já coloquei no Twitter, no Facebook, no Instagram. O Rodrigo Caetano fez um acerto com o presidente do Internacional que só se manifestaria depois da eleição. Só que agora vazou. Agora vazou. Tu não tem compromisso com a eleição, né? Não, claro que não. Você com teu, Não, até porque teu o ouvinte. profissional que tem contrato com o Internacional até o final de 2019, a gente nem imaginava que fosse surgir essa notícia. Aí surge, quando eu vi que mais do que 2 sabiam, 3, 4, eu disse, não, chega. Ah, ninguém vai dar, então vou dar. Já voltamos. Grêmio empatou e voltou a não depender mais de si para terminar no G4. O Grêmio vai terminar no G4. Vamos combinar que nessa pindaíba toda de bola que o Grêmio não está jogando, o Grêmio vai ganhar do Corinthians, porque o Corinthians não quer ganhar do Grêmio. E o Grêmio precisa ganhar do Corinthians. O Corinthians não vai querer classificar o São Paulo. E vamos combinar também que o São Paulo não tem bola para ganhar da Chapecoense em Chapecó. Não vai ganhar da Chapecoense. Chapecoense ganhando se salva e empatando se complica, mas aí também tira o São Paulo. Eu tenho um palpite que vão morrer abraçados. Vai dar empate em Chapecó e acabam morrendo os dois. Mas a Chapecoense pode ganhar do São Paulo jogando em casa, lá com onde o Leandro Banana joga muito, onde o Wellington Paulista joga muito. Eu tenho para mim que o Grêmio vai ficar com essa quarta vaga. O Tricolor pode ser ultrapassado hoje pelo São Paulo, vai ser ultrapassado provavelmente. Aí o São Paulo vai a 65, o Grêmio fica com 63. O Grêmio ganha, fica 6-6. Se o São Paulo empatar, fica 6-6-6-6. O Grêmio tem mais vitórias, classifica o Grêmio. Expectativa é que a equipe paulista some apenas 4 dos 6 pontos que ainda disputa. Jeromel levou o terceiro cartão amarelo em desfalque contra o Corinthians, domingo na Arena. Romildo Bolzan e Renato devem se reunir hoje para negociar a renovação do contrato do treinador. Só para entender, o Grêmio tem 17 vitórias. Se o São Paulo ganhar hoje, fica com 17, só que o Grêmio precisará chegar a 18 ganhando do Corinthians. Claro. E se ganhar as duas, o São Paulo só vai se classificar se ganhar as duas. Então, na verdade, não é o Grêmio que depende de terceiros. Não, depende. O Grêmio vai depender de si, a meu juízo. Sim, claro que se ganhar as duas, o São Paulo pode ganhar as duas. Mas não vai ganhar as Não, duas. mas é que Mas se nem com reza braba. Mas é que se o São Paulo ganha hoje, a manchete do Depende de Terceira é, se o São Paulo ganha hoje, Embala. nada o impede de ganhar no final de semana, e ele ganhando, o Grêmio não basta ganhar. Os jogadores de São Paulo são bons. Nenê é bom, Diego Souza é bom, esse Everton está readquirindo o ritmo, é bom. O problema é que o São Paulo não está jogando nada. O Grêmio também tem bons jogadores, não está jogando nada. O Everton, da seleção brasileira. Onde é que anda o Everton? Não está jogando. O Grêmio decaiu tecnicamente de uma forma muito expressiva. E aí, já respondendo ao questionamento do Gilberto no bloco anterior, sobre se essa indefinição do Renato estaria causando algum problema no vestiário, para ter o fato concreto só estando lá. A gente pode ter uma opinião, né, inferir alguma coisa em razão de alguma experiência que se possa ter no futebol. E para mim o fator primordial da decadência técnica do Grêmio se deve à eliminação, né, para o River Plate, da forma como ocorreu. Isso aí certamente afetou o aspecto anímico de uma forma muito forte. Foi violento demais, né? Deve-se também à ausência do seu principal jogador e articulador, que se chama Luan. Tem gente que não gosta. Não comparem o Grêmio com o Luan e sem Luan. Não dá para comparar. Não dá para comparar, não é? O Everton voltou, ainda não voltou naquele pique que ele estava, né, antes de ir para a seleção e antes do episódio da lesão. E também
Eu também entendo que essa indefinição do Renato, essas declarações de que tem sonho de treinar o Flamengo, estando atuando no Grêmio, isso aí não pega bem. Ele pode ter todo o sonho de dirigir o Flamengo, não tem nenhum problema. Mas está ali disputando com o Grêmio, não é a hora de dizer, né? Pegou mal com o torcedor, né? E isso reflete também lá dentro do vestiário. Tem ouvido, né? Parede de vestiário é uma coisa impressionante o que escuta. É impressionante. Ela é totalmente permeável. O que está na rua, ela por alguma fresta chega lá dentro e causa efeito. No Inter, Colorado venceu, garantiu classificação para a fase de grupos da Taça Libertadores da América e garantiu também a terceira colocação. Ninguém mais pode alcançar o Internacional. Colorado enfrenta o Paraná pela última rodada no próximo domingo, fora de casa. Renovação com Odair Hellmann deve ser encaminhada ainda nessa semana. A direção pretende mandar algum jogador ao Fluminense em troca de um novo empréstimo de Wellington Silva. Camilo é o nome que mais agrada ao clube carioca. Rodrigo Caetano recebeu proposta para ir para o Atlético Mineiro. Definição deve ocorrer após a eleição. Contrato com o Inter até o final de 2019. E o Marcos Biasotto iria junto. E tem mais. Eu tenho uma outra informação que é pior ainda para o Internacional, que ele já assinou um termo lá com o Atlético. Já voltamos. Muito bem, pesquisas revelam que 30% dos brasileiros sofrem de pressão alta. Essa doença silenciosa que não tem sintomas muito claros e por isso ela é tão perigosa. A pressão alta é como uma bomba relógio. Por isso, se você já é hipertenso ou tem colesterol e triglicerídeos altos, atenção, porque essas doenças geralmente são marcadas pelo excesso de gordura, o que pode acabar resultando num infarto ou derrame. Você precisa começar a tomar Ômega Plenier, o verdadeiro amigo do coração, que tem ajudado muita gente a viver bem e longe de complicações. Esse tratamento maravilhoso que cuida do coração porque limpa excesso de gordura. Além de cuidar do coração, te devolve a alegria de viver bem com mais ânimo. Ômega Plenier tem um ácido graxo essencial que melhora a memória e evita o mal de Alzheimer e te deixa com energia a 1000 e com raciocínio muito melhor. Ômega Plenier ajuda a trazer o equilíbrio hormonal, por isso também melhora o desempenho na hora de namorar. Se na hora H está te faltando disposição, conte com a ajuda do Ômega Plenier. Ligue 30 23 9444. Repetindo, 30 23 9444. E hoje tem uma super promoção Ômega Plenier. Se você disser que escutou falando do Ômega, você ganha estojo da cor do seu time do coração. Ligue 30 23 9444. 30 23 9444, o número fica registrado e aí o pessoal retorna a ligação para você. Tá valendo a promoção. 30 23 9444 Ômega Plenier. Projeto Casa Nova Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. E cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações 3596-1048. Plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando. Visite madelombacaseconstrucão.com.br. Cachorro Quente do R, original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. fache.com.br. Bem, doutor, então o senhor acha que o São Paulo ainda pode, de repente, numa zebra aí, ganhar as duas e o Grêmio
vai sofrer, né? Eu espero que isso não aconteça, né? Estou torcendo que o São Paulo já perca hoje, para manter o Grêmio no Os dois times estão no G4. desesperados, né? O Sport e a Chapecoense, que jogam contra o São Paulo. Exatamente. Então, não estamos aí impedidos de ver uma surpresa com o Sport Recife aí ganhando ou pelo menos empatando com o São Paulo, que já estaria de bom tamanho para o Grêmio. Também torcendo, acho que estou confiante, né? Gostei aí da tua análise e eu acho que realmente ela faz muito sentido. O São Paulo vai encontrar muita dificuldade, até pela situação da Chapecoense lá no último jogo. E eu, depois de te ouvir, fiquei um pouco mais esperançoso na nossa classificação para o G4. Dá para simplificar, verdade, simplificar ainda mais. O Grêmio está a 1 vitória e o São Paulo está a 2. E ninguém está jogando nada. Para ganhar verdade. 2 hoje, na sequência, nem o Palmeiras consegue. O Palmeiras empata com o Paraná. O Palmeiras ontem quase empatou com o Vasco. Além da crise técnica, tem a questão física também, final de temporada, tá realmente complicado. Mas eu não tenho dúvida que o Grêmio vai ficar com a 4ª colocação. Eu sei que isso aí irrita até uma parte da torcida do Grêmio que quer dar pau, mas eu acho que ainda dá para esperar um pouquinho. Lógico. Ainda dá para esperar um pouquinho. Não, eu acho que os dois vão começar... Tem que estar ao lado do... Se tiver que dar pau, vaiar alguma coisa depois. Mas enquanto tiver esperança, espero que outra certeza que eu tenho é que a torcida vai lotar a arena no domingo. Mas nem que o Grêmio tenha que fazer promoção. Acho que é uma grande possibilidade. Não só porque há essa iminência, né, da conquista da vaga, como também é a última oportunidade de ver o Grêmio esse ano. E a OS pode ajudar um pouquinho o Grêmio também, né? A Arena Porto Alegrense faz o seguinte, faz o que o Internacional fez. Parceiro é parceiro, na alegria, na tristeza. Não, sócio de graça. Só check-in. Sócio de graça. É que no caso do Grêmio não existe o mecanismo do check-in. O sócio que tem a cadeira já tem a cadeira. Então tá. E quem paga meio ingresso tem que pagar meio ingresso, porque não existe outra. Então baixa esse Baixa bilhete. Bota R$5. Pode baixar o preço, aí seria uma boa. Baixar o preço. Valeu, doutor. 10 segundos. Sexta-feira, o lançamento do 39º Encontro de Futebol Infantil de Alegrete, que será realizado de 23 de janeiro a 3 de fevereiro, no Galpão Crioulo do Inter, em Porto Alegre. Sempre é no Galpão Crioulo do Inter. E o Toninho ainda está lá? Sim. Toninho. E é um baita torneio esse do Alegrete, hein? Que passou de gente lá, Ronaldinho, Gaúcho. Acho que até o Maradona jogou lá. Foi lá ou foi em Santiago? Em Santiago. Valeu, obrigado, Geraldo. Obrigado, doutor. Valeu, obrigado, Maurício. O doutor está vivo aí depois dos aflitos, não morre mais.